Olá, irmãos, paz do Senhor. Mais um dia que o Senhor tem nos concedido, um dia de bênção, um dia de vitória. Queremos convidar os irmãos para estar conosco nesse período, que estaremos meditando ainda sobre o amor, né? Falei na semana passada que a gente ia continuar falando sobre o amor. Então hoje nós vamos ver a manifestação do amor ágape. Amém? Irmão Finéia, Deus abençoe. Esther. Pastora Elsa, Deus abençoe. Está esperando os irmãos estar entrando aí para nós continuarmos a nossa meditação sobre o amor. Esse tema ele é muito abrangente, é muito profundo, né? A gente, por mais que fala do amor, sempre tem algo a dizer. Uma Alcione, Deus abençoe. Tudo bem com a irmã? Aleluias. Vamos estar esperando os irmãos estar entrando aí. Vamos continuar. Hoje, 1 Coríntios capítulo 13 ainda, meditando aqui sobre algumas passagens que demonstram a manifestação do amor ágape. Amém? Glória a Deus. Eu não estou vendo os irmãos ali que estão entrando. A irmã Linda, Guerreiro. Irmão Johnny, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos estar meditando hoje mais um pouco. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração neste momento. Senhor Deus amado, Deus santo e poderoso, em nome de Jesus, o teu Filho, queremos neste momento, Pai, te louvar e bendizer o teu nome por tudo quanto tu tem feito em nossas vidas. Pai, até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. Pai, o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Pai, até aqui o Senhor tem entendido, porque viveste como homem, Senhor, na face da terra. Conheces, Senhor, as necessidades, conheces, ó Pai, as dificuldades, ó Deus, do homem. E neste momento, Senhor, nós pedimos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, nos dê palavra, nos dê direção. Senhor, abra o coração de cada um que vai neste momento, ó Deus, estar ouvindo, assistindo essa live, os que posteriormente irão assistir, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Deus, assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Pierre, Pai do Senhor, Marina. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, o versículo... Vamos ver o versículo 13. 1 Coríntios 13 e 13. E depois nós vamos entrar na nossa meditação. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior desta é o amor. Amém? Então, o amor, como nós já falamos na semana passada, o amor, ele é compreensível, ele tudo sofre, ele não é invejoso, né? Ele tudo suporta, ele não se porta com indecência, ele folga com a justiça, folga com a verdade. E hoje nós vamos ver como que nós podemos aplicar, como que nós vamos manifestar este amor de Deus na nossa vida, esse amor ágape, como que as pessoas podem ver em nós qual é o testemunho que nós vamos dar para que possamos manifestar este amor. Então, o primeiro que eu quero ler aqui, os irmãos não precisam acompanhar, mas se você tem a sua Bíblia aí, queira acompanhar, 1 João capítulo 5 e o versículo 2. Amém? Presbítero irmão Adalberto, Pai do Senhor.
1 João capítulo 5 e o versículo 2 diz assim, ó: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, esse é o princípio de que nós mostramos o amor que nós temos com Deus. Então, para que nós possamos demonstrar, para que nós possamos manifestar o amor ágape em nós, nós precisamos amar os filhos de Deus e amar a Deus da mesma forma. Então, ninguém ama a Deus se não amar o seu irmão. A Bíblia diz que se nós não amamos a nosso irmão que nós conhecemos, como amamos a Deus que nós não vemos, né? Então, para que nós manifestamos o amor de Deus, o amor ágape nas nossas vidas, nós temos que amar os nossos irmãos, amar os filhos de Deus. Amém? Então, esse é um dos princípios que nós vemos para que nós possamos manifestar o amor ágape, amar uns aos outros. Segundo, nós mostramos que amamos, que temos esse amor ágape, quando nós amamos Jesus, quando nós mostramos o amor por Jesus. Ou seja, né, quando nós servimos ao Senhor com sinceridade, quando nós aceitamos a palavra, né, e aceitamos Jesus. Há uma contradição que as pessoas dizem que nós não aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita, mas se nós tomarmos que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, aceitamos Jesus como nosso Redentor, e Ele nos aceita como pecador, como carente da sua misericórdia, e Ele se dispõe, né, a se doar, já se doou por nós. Então, quando nós chegamos a Ele, Ele se achega a nós. Então, não é que nós aceitamos Jesus de uma forma que Jesus é obrigado a nos aceitar, não. Nós nos submetemos à autoridade dele. Nós aceitamos ele como autoridade na nossa vida. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós aceitamos Jesus como nosso guia espiritual, aquele que nós devemos seguir como exemplo. Então, nesse sentido, sim, nós precisamos amar a Jesus para que demonstramos o amor ágape, o amor do Pai em nós. Se nós não amarmos a Deus, não amarmos a Jesus, o amor de Deus não está em nós. Verdadeiramente, esse amor ágape, esse amor puro, não está em nós. E aí nós vamos ver lá em Efésios, capítulo 6, o versículo 24, diz assim: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade perante o Pai. Amém. Então, nós demonstramos que amamos Jesus quando nós servimos a Ele, amamos a Ele com sinceridade. Ou seja, quando nós aceitamos a sua palavra, quando nós aceitamos ser submisso com sinceridade, não com falsidade, não por ganância, não. Nós aceitamos eles como o nosso Senhor. E aí diz aqui que a graça, o versículo 24 do capítulo 6 de Efésios diz assim, ó: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Ou seja, nós vamos ter graça de Deus quando nós amamos com sinceridade. Nós vamos ter o poder de Deus sobre a nossa vida quando nós amamos a Cristo com sinceridade de coração, né, com pureza, sem nenhum obstáculo. Nós nos entregamos a Ele. Então, nós vamos demonstrar o amor ágape, o amor que verdadeiramente é aquele que se doa, aquele que não quer nada em troca. Mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, que quando nós amamos com este amor, o Senhor, Ele nos retribui
com o próprio amor que é o Senhor. Então o Senhor é amor, Deus é amor. E quando nós amamos, Ele nos preenche, né? O amor é como algo, uma fonte, né? Você tira a água de uma fonte, aquilo jorra e vai, nunca cessa. Então o amor, quando você dá o amor, quando você entrega o amor, quando você se doa, né, automaticamente você é preenchido pela fonte de amor que é o próprio Cristo. Então você ama Cristo, Ele te repõe em graça, em misericórdia, em poder, e você está sempre cheio. Nunca você ama a ponto de se esvaziar. Sempre o amor se renova. Então, demonstre o amor por Jesus, amando Ele sinceramente, se entregando a Ele sinceramente, sem falsidade, sem hipocrisia. Não, nós amamos Ele porque Ele já se entregou por nós. Ele nos amou primeiro. Então, se nós olharmos isso, nem é uma troca, é porque o amor dele é tão grande que nos constrange, né, a retribuir, de gratidão, né, amar a Ele. Então, de maneira nenhuma, nós amarmos, nós vamos perder quando nós amamos ao Senhor Jesus Cristo. E aí vem muitas coisas que nós podemos colocar aqui quando nós amamos com sinceridade e servimos a Ele com sinceridade. Então, se você aceitou o Senhor como seu Salvador, então significa que você reconhece que Ele salvou a sua vida, Ele tirou você da fileira que estava indo ao inferno, e Ele tirou você, então você é grato a Ele. Se você olhar agora, Ele é o seu guia espiritual, ou seja, aquele que te direciona. Se você é direcionado por Deus, né, através de Jesus e o Espírito Santo, você não faz mais a sua vontade, Ele é teu guia, você segue as suas ordenanças, né? E quando nós olhamos aqui, servindo a Ele com sinceridade, então nós temos que realmente obedecer a sua palavra, né? Servir com integridade, com sabedoria, e sabendo que a partir de então nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele nos guie, para que Ele, nós que éramos perdidos, estávamos contados a ir ao inferno, agora nós estamos na mão do Senhor, e o Senhor é que nos cuida, o Senhor é que nos defende de todo mal. Então vamos servir ao Senhor com sinceridade e demonstrar o amor ágape, né? O amor verdadeiro, né? Para que todos possam entender que só esse amor é que nos leva a amar com sinceridade. Outro, como nós podemos demonstrar esse amor? Quando nós amamos os nossos irmãos. Nós devemos demonstrar o amor ágape quando nós amamos nossos irmãos e cuidamos deles. Então, às vezes, como eu disse, não é pelas obras, né, que nós somos salvos, mas os salvos fazem as obras. Então é diferente. Nós não vamos comprar a nossa salvação fazendo boas obras, mas quando nós somos comprados por Cristo, nós fazemos as boas obras, porque o amor do Pai está em nós. Então nós olhamos para a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, aliás, capítulo 12, versículo 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, nós temos que amar os nossos irmãos com um amor fraternal, um amor de irmão, né? Preferindo em honras uns aos outros, ou seja, honrando uns aos outros, não menosprezando, não desprezando, não aniquilando, né? Não, nós temos que valorizar aquilo que cada pessoa tem, como nós também temos defeito.
Então nós temos que nos igualar como pessoas que temos defeitos e qualidades e olhar para os nossos irmãos da mesma forma, dando a ele honra por aquilo que ele tem. Né? Claro que pode haver alguns defeitos, algumas deficiências, mas nós também temos. Né? O próprio Jesus disse lá em Mateus que quem não tem pecado, atira a primeira pedra, né? Uma passagem. Mas lá em Mateus fala assim, tira primeiro a trave do seu olho, né? E depois tira o cisco do olho do irmão. Então, às vezes, nós estamos com os nossos olhos com uma trave e nós queremos olhar para o defeito dos outros. Então, aqui ele diz assim, prefirem honra, tenham honra, né? Não defame o seu irmão, não profane, né, a palavra de Deus através do seu irmão. Quando nós falamos mal, nós estamos profanando, porque é como se a palavra de Deus não tivesse poder sobre a vida daquela pessoa. Não, vamos estar orando e amando cada um com as suas necessidades, com as suas deficiências e necessidade, e nós estaremos então praticando o amor ágape, amando uns aos outros cordialmente. Amém? Tessalonicenses 4:9 diz assim, quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, o próprio Deus, ele já nos deixou esta palavra para que nós amamos uns aos outros. Né? Então, não, como eu disse, não despreze. Uma pessoa, quando você olha, ele pode ter seus defeitos, mas ele tem uma alma, ele tem algo precioso para Deus. E o que nós, como servos de Deus, como alcançado pela graça, o que nós temos que ver nas pessoas é a alma. Porque quando nós conseguimos ganhar a alma da pessoa, o corpo é liberto. Quando nós conseguimos alcançar a alma, o espírito volta a servir ao Senhor, a se inclinar para as coisas de Deus, e o corpo é liberto. Né? Se não fosse isso, muitas pessoas não saíam das drogas, não saíam da prostituição, não saíam, né, do roubo, de tantas coisas que levam as pessoas a se distanciar do Senhor. Mas quando nós amamos com este amor fraternal, que o Senhor disse, amai-vos uns aos outros, então nós podemos entender que realmente o Senhor trabalha e o Senhor faz algo acontecer. Hebreus capítulo 13 diz assim, permaneça a caridade fraternal. Então todas as coisas podem se acabar, mas este amor fraternal não pode acabar, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. E se nós somos irmãos, nós vamos morar em um só lugar, que é o céu. Então vamos amar uns aos outros, para que possamos alcançar as bênçãos do Senhor. Amém? 1 João, capítulo 3 e versículo 14, diz assim, até o 17, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aqui tem um ponto. Então, nós sabemos que nós passamos da morte para a vida quando nós amamos os irmãos. Ou seja, ele continua aqui, quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, nós entendemos que nós passamos da morte para a vida porque nós amamos os irmãos. Mas qualquer que não ama o seu irmão permanece na morte. Então veja como é importante o amor ágape, o amor que nós sentimos pelos irmãos em Cristo, ele faz com que nós tenhamos vida, ou seja, só ama quem tem vida. Então, quando você vê a pessoa que não
demonstra essa manifestação do amor ágape, amando os irmãos, amando o seu irmão, ele ainda precisa de um encontro verdadeiro com o Senhor para que possa ter vida. Então, o Senhor, ele pode sim trazer vida quando nós amamos. Amém? O versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Então, quem aborrece o seu irmão, quem vive de contenda, quem vive de intriga, mata o seu irmão. E aquele que mata, a Bíblia diz que a vida eterna não permanece nele. Então, às vezes nós pensamos que matar é só assassinar, né, dar tiro, alguma coisa assim, não. Mas nós podemos matar pessoas espiritualmente. E quando nós matamos espiritualmente, às vezes nós nem percebemos. Mas a Bíblia diz que aquele que se torna homicida, que mata o seu irmão, e o homicida, a vida eterna não permanece nele. Então vamos amar indistintamente uns aos outros, né? Como eu disse, com as suas diferenças, com as suas necessidades, vamos ajudar para que as pessoas possam se levantar, que as pessoas possam conhecer a palavra de Deus, o amor de Deus, e assim possam receber vida. Amém? O 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então nós conhecemos o amor de Deus quando ele deu o seu próprio filho, e o amor de Jesus quando Jesus se entregou por nós. Então nós, olhando para ele, se nós temos vida, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? O 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, não entrará nele o amor de Deus. Então é aquela pessoa que é avarento, aquela pessoa que, mesmo que tenha de sobra, aquela pessoa que poderia estar ajudando alguém, mas ele prefere não ajudar, ele tranca o seu coração, ele não aceita, não ajuda, tem bens, mas ele não ajuda o seu irmão, mesmo que vê o seu irmão necessitado. A Bíblia diz que não como entrará, né, o amor de Deus nele. Então jamais. Então vamos abrir o nosso coração, vamos ajudar os necessitados, vamos nos doar. Às vezes é tão pouco, né? Às vezes a gente olha, eu tenho falado ultimamente, quanto tempo a gente poderia ter doado para estar ajudando alguém numa necessidade, numa enfermidade, fazendo uma visita, fazendo algo, e às vezes nós não fizemos. E agora o Senhor nos coloca 3 meses dentro de casa sem poder fazer nada, querendo fazer uma visita, querendo sair, mas o Senhor, ele nos prova. Então, agora que estamos saindo dessa pandemia, vamos colocar isso no nosso coração, vamos perder, ou seja, quem perde ganha, né? Perder um tempo, fazer uma visita, né? E tomar um café, e conversar, e falar das bênçãos do Senhor, né? Poder gastar, né, um tempo em falar das coisas de Deus. Isso é nós termos o amor ágape na nossa vida. Esse amor é esse amor que não quer nada em troca, mas se doa. Então, eu vejo tantas pessoas que às vezes é até criticado, né? Às vezes as irmãs, eu estou vendo várias irmãs aqui entrando na live aqui, e algumas eu conheço, eu sei que são dispostas, não perde oportunidade de estar na casa de uma irmã, fazendo uma visita, fazendo um almoço quando a irmã não pode está enferma, alguma situação, às vezes está com uma situação que
tem que cuidar das crianças. Faça isso, é isso que nós demonstramos o amor. Às vezes o irmão precisa de fazer algo que sozinho não consegue. Perca o seu tempo, que você vai ganhar, você vai demonstrar o amor, a ágape na sua vida. Isso vai ser bênção para a sua vida. Isso vai demonstrar que você ama os seus irmãos, ama com amor ágape, o amor de Deus. Amém? Então é assim que nós vamos demonstrando o amor, que nós vamos manifestando o amor ágape, né? Como nós vemos na semana passada, falamos sobre o conceito de amor. E aqui nós estamos aplicando o amor na nossa vida. Quem sabe você não tinha se percebido para isso, mas a partir de hoje, comece a demonstrar o amor ágape na sua vida. Primeiro, ame a Deus incondicionalmente. Como diz, né, o hino, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, continua sendo Deus. Não importa a circunstância, vamos adorar ao Senhor. Vamos amar a Cristo, porque Cristo se doou por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E o seu amor é incondicional, né? Nós é que precisamos nos achegar a Ele, precisamos reconhecer, amar Ele com integridade, com sinceridade, servi-lo com sinceridade. E aí nós vamos demonstrando o amor de Deus na nossa vida. E com os irmãos não é diferente, né? Amamos os irmãos com sinceridade, né? Não vamos colocar barreiras, não vamos fazer dissensão, amar um, deixar o outro, desprezar um. Não, é igualmente, nós somos irmãos em Cristo. O mesmo preço foi pago na cruz do Calvário por todos. O amor de Deus, ele foi dispensado a cada um de nós da mesma medida. Então não vamos fazer acepção de pessoa, não. Vamos amar uns aos outros. E é interessante, né, que a mesma palavra vai dizer para nós amarmos não só os irmãos em Cristo, porque às vezes as pessoas acham assim, não, eu tenho que amar só os irmãos, e a Bíblia fala que a gente tem que cuidar dos domésticos da fé, mas não, nós temos que amar o próximo. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz a respeito do amor ao próximo. Nós temos que respeitar como a nós mesmos, ou seja, independente de religião, independente de credo que a pessoa confesse. Esse amor de próximo, nós temos que amar a pessoa, o ser humano, né? Saber que dentro de cada pessoa tem uma alma que é importante para Deus. E se essa pessoa não ver em nós o amor, como que ela vai aceitar, né? Como que ela vai aceitar seguir uma religião, seguir uma determinada denominação, ou seja, um credo que nós servimos, se nós estamos falando de um amor, mas esse amor não é recíproco. Nós não podemos transmitir esse amor. Então a Bíblia vai dizer aqui, ó, Mateus capítulo 22, o 39 e o 40, diz assim, Deus está falando aqui através, né, de Jesus, através da palavra dele, sobre o que nós temos que fazer, como nós devemos fazer. Então ele diz que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a este, que é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o 40 diz assim, ó, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então nós olhamos, aqui é bem interessante, porque às vezes nós queremos seguir 10 mandamentos da lei de Moisés, e o Senhor diz aqui que se nós fazermos cumprir esses 2 mandamentos, aqui está incluído toda a lei e os profetas. Ou seja, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, ou confiar em Deus, amar a Deus, entregar toda a nossa vida a Deus, esse é o primeiro mandamento. Nada pode superar o amor, nada pode superar a confiança e a devoção, né? A gratidão que nós temos por Deus. Deus está acima de tudo. Ele é o soberano. E segundo,
o que nós vamos fazer? Amar o próximo como a nós mesmos. Aí nós vamos olhar para isso e vamos olhar como que se eu amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo, eu já cumpri toda a lei e todo o profeta. Vamos meditar um pouco. Se eu amo ao Senhor de todo o meu coração, se o Senhor, se Deus é para mim o soberano, o Criador, é aquele que tem o domínio sobre toda a terra, sobre todo o universo, eu conheço a palavra e eu sigo a Ele. Primeiro, eu não vou me desviar disso. Não vou acreditar, não vou adorar, não vou querer outro Deus. Então é o primeiro mandamento. E quando nós entendemos o amor de Deus, quando nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração, muitos conceitos e preconceitos caem na nossa vida, porque Ele é soberano. Segundo, se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, aí nós vamos ver, quem ama o próximo não rouba, quem ama o próximo não mata, quem ama o próximo não defrauda, quem ama o próximo, como diz os 10 mandamentos, não cobiça a mulher do outro. E aí tudo isso vai cumprir a lei. Então os profetas, os 10 mandamentos era simples. Reduz em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você fazer isso, você não precisa de tantas coisas. É só obedecer essa palavra e cumprir no seu coração. Lucas, capítulo 10, o versículo 27, diz assim: E respondendo ele, disse-lhes: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja só, é o que eu já disse aqui. Se nós amarmos o Senhor, né, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, e o próximo como a nós mesmos, nós cumpriremos a lei. Nós estamos fazendo aquilo agora. Como nós vamos fazer isso? Colocando em prática o amor ágape, né? O amor que é o amor verdadeiro, o amor que é o amor puro, o amor que não quer nada em troca. Quando nós olhamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Porque toda a lei se cumpre em uma só palavra, e é nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o Senhor acima de todas as coisas. Então, vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, demonstrando o amor ágape, né? Independente, nós temos que amar. Nós aceitarmos o pecado, né? Como muitas pessoas falam, você não ama. Não, nós amamos. Nós não aceitamos o pecado, nós repudiamos o pecado que a pessoa tem. Até aí nós podemos até concordar. Nós não podemos concordar com os costumes, o modo de viver da pessoa, mas isso não impede que nós o amamos em Cristo Jesus, não impede que nós queremos que ele um dia se liberte de todas aquelas coisas e venha a cair no entendimento e amar ao Senhor, porque realmente quem ama o Senhor já não pratica tantas coisas que nós vemos que as pessoas às vezes estão presas em algumas coisas e acabam praticando. Então, primeiro é nós amarmos e depois as pessoas vão entender que nós fazemos isso porque nós temos o amor de Deus na nossa vida. Acima de tudo, o amor de Deus é aquele que tem que aparecer em todo momento na nossa vida. Mais um ponto aqui. Nós mostramos que temos o amor de Deus, as coisas vão dizer assim, que vai apertando, né? Amar a Deus é fácil. Amar a Jesus é fácil. Amar os nossos irmãos é fácil, né? Amar o próximo indistintamente é fácil.
Mas agora vem o que nós podemos dizer que é o mais difícil. E Jesus disse na sua palavra, nós demonstramos o amor verdadeiro de Deus quando nós amamos os nossos inimigos e oramos por eles, né? Então veja só, Mateus capítulo 5, versículo 44, diz assim, e eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratem e vos perseguem. Então, olha que situação que nós chegamos, para nós demonstrarmos verdadeiramente o amor ágape de Deus na nossa vida, nós precisamos chegar a este ponto. Imagine se nós realmente, a humanidade, colocasse este amor em prática e este versículo em prática, eu acredito que cessaria grande parte da maldade, grande parte das confusão, das intrigas, das vinganças, porque olha o que diz a Bíblia, eu digo, o Senhor dizendo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então veja só, nós amarmos os nossos inimigos é difícil, mas nós temos que amar para que o amor de Deus esteja em nós. Este amor aqui não é amar com o teu amor, amar com o teu pensamento, amar com a sua vontade, não. Amai os vossos inimigos com o amor que eu vos amei. Amai os vossos inimigos com o amor que eu vos ensinei. Amai os vossos inimigos com o amor que o meu próprio Filho se entregou por vós na cruz. Então, esse é o amor que faz com que nós amamos os nossos inimigos. Ou bendizemos aqueles que nos maldizem. Veja só, não é difícil para nós alcançarmos uma maturidade cristã a ponto de que este amor verdadeiramente nos mova, seja o dínamo para movimentar a nossa fé e o nosso espírito, a ponto de nós bendizermos aos que nos maldizem. Quantos de nós, se ficarmos sabendo que alguém falou mal da gente, nossa, a ira sobe e não quero mais saber e tanta coisa. Não, nós temos que bendizê-los. Aprenda isso. Quando você ficar sabendo que alguém está maldizendo, falando mal de você, ore por ele, bendiga, abençoa a vida dele, deixa que Deus cuide da vida dele, não se vingue, não faça coisas más. Aí ele diz aqui ainda, fazei o bem aos que vos odeiam. Então veja só, você saber que uma pessoa odeia você, que a pessoa não quer te ver, e você fazer algo bom para ele. Mas isso não pode ser com hipocrisia, não pode ser com falsidade, tem que ser por amor, pelo amor da sua alma, amor do seu bem, para que você possa estar bem diante do Senhor. E naquele dia, você ser encontrado fazendo isso na terra. Então, olha só que situação. E aí, depois ele ainda diz assim, ó, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, quando você saber que a pessoa está te maltratando, está perseguindo você em alguma situação, ore por ele. Ore para que haja uma libertação. Orem para que Deus abra a sua mente, o seu entendimento, e ele possa reconhecer o mal que está fazendo. Reconhecer que não é desta maneira. Então, ele diz assim, pague o bem, pague o mal com o bem, né? Faça o bem, mesmo que todas as pessoas fazem mal, mas você faz o bem. Então, Romanos, capítulo 12, versículo 20 e 21, diz assim, ó, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a tua cabeça. O 21 diz assim, ó, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, esse é o princípio. Se o teu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer, sem vingança. Mata a fome dele. Não porque lá atrás ele te fez mal e agora você vai se vingar, não. Porque o amor de Deus te constrange a isso, né? Se ele tiver sede, da mesma forma, né? E fazendo isso, olha só o benefício que nós fazemos, como eu disse, quando nós fazemos o bem, nós recebemos bênção. Quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que nós amontoaremos brasas de fogo sobre a nossa cabeça. Então, vença o mal com o bem. Nunca o contrário, não dê mal por mal. Você tem o coração bom, você tem o espírito bom, você não vai entrar em contenda e Deus vai te abençoar. Amém? Às vezes nós queremos uma troca. Eu só faço isso se acontecer isso. Mas esse amor não é necessariamente mútuo. A pessoa, quando você tem o amor ágape, não é necessário a pessoa te dar nada em troca. Ou seja, este tipo de amor exige autossacrifício. Nós temos que nos doar, né? Como Paulo escreveu, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, este amor não depende de as pessoas darem em troca algo para nós. Nós temos que fazer porque nós temos o amor. Porque, como diz Paulo, eu já estou crucificado com Cristo. Ou seja, a minha carne, a minha vingança, o meu ego já está na cruz do Calvário. Agora eu vivo, mas eu vivo a vida do Filho de Deus. Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, eu posso fazer todas essas coisas, porque agora eu não vivo mais na carne como era antes, mas eu vivo na fé do Filho de Deus. Então, quando eu vivo a fé do Filho de Deus, eu posso perdoar o meu inimigo, eu posso amá-lo, eu posso amar os meus irmãos, eu posso bendizer aqueles que me maldizem, eu posso por aqueles que estão me odiando. Então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, essa é a palavra, aquilo que nós demonstramos quando fazemos isso, demonstramos o amor ágape na nossa vida. Amém? Bem rapidinho, eu quero ler aqui algumas coisas que, ao contrário, né, de não ter o amor ágape, não traz as consequências de não termos o amor ágape na nossa vida. Bem rapidinho para os irmãos também não tomar o tempo e nós terminarmos este estudo. Eu creio que se os irmãos pegarem, né, aí os irmãos vão ser abençoados e poder abençoar pessoas. Primeira coisa, eu vou falar aqui de quem não tem este amor, como consequência de não ter este amor, ou não demonstrar este amor, não manifestar este amor. Primeiro, no meio familiar, os membros da família adotam hábitos de encontrar falhas e atirar uns nos outros, ou seja, quando no meio da família, quando não existe este amor ágape, este amor de Deus, o que acontece? As pessoas começam a ver defeitos uns com os outros. O marido vê defeito na mulher, a mulher vê defeito no marido, os filhos uns aos outros, parentes. Então, no meio familiar, começa a ter problema porque ninguém perdoa, ninguém ama. Como a Bíblia diz lá atrás, tá te fazendo mal? Ama ele, ora por ele. Mas aqui, não. Quando não existe este amor verdadeiro operando na vida das pessoas, no meio da família começam a uns apontar a falha dos outros e atirar, como diz assim, lançar, né, em rosto. E aí
começa a confusão. Então, é o primeiro. Quando nós não demonstramos o amor, ágape, perdemos a preocupação por aqueles que estão sofrendo. Ou seja, quando nós ficamos insensíveis à dor do outro, então o amor ágape não está operando em nós. O amor ágape, ele é aquele que tudo sofre, é aquele que se preocupa com os outros. Então, as pessoas, quando a consequência de não demonstrar esse amor é perder a preocupação por aqueles que estão sofrendo, não se importar com o sofrimento dos outros. Negligenciamos alimentar nossa natureza espiritual da palavra de Deus. Então, quando a pessoa não tem este amor, né, operando na sua vida, ele começa a perder o interesse pelas coisas espirituais, pela palavra de Deus, começa a definhar, ele começa a morrer espiritualmente, porque o amor, este amor, como eu disse, esse amor é o dínamo, é ele que nos dá energia, é ele que movimenta a nossa vida para que nós possamos buscar algo de Deus. Se não temos esse amor, nós vamos esfriando. E aí o próprio Jesus diz que o amor de muitos esfriariam, né? Então, essa é um dos motivos, é negligenciar a palavra de Deus. Quando perde-se ou não manifesta, né, o amor ágape, a vida de oração se torna apenas uma forma em vez de uma intercessão sincera. Ou seja, a oração se torna mecânica, né? O pastor Pierre, eu acho que pregou esse dia falando sobre isso, que às vezes as pessoas procuram palavras tão difíceis e frases e buscam tantas coisas e uma palavra correta, mas o Senhor não interessa. O Senhor quer saber é o coração, a intercessão sincera diante do Senhor. E aí, quando nós não procuramos demonstrar o amor, é quando a nossa oração se torna simplesmente, né, como diz um hino, uma canção. Nós ensaiamos uma oração e falamos isso, né? Eu posso dizer que por muitos anos eu ensaiei algumas orações e às vezes era 10, né? E a gente ia a primeira, a segunda, depois colocava no automático e ia só repetindo, né? Mas quando nós entendemos o amor, então nós buscamos cada dia uma intercessão sincera. Ou seja, hoje a minha oração precisa ser sincera diante do Senhor. Eu preciso hoje falar com Deus a minha necessidade de hoje. A oração que eu fiz ontem foi para ontem, o de hoje, é como maná no deserto. Hoje eu preciso falar com o Senhor de uma maneira diferente. Eu preciso ter uma conversa sincera com o Senhor. E este amor de eu ser sincero diante dele, essa sinceridade de eu ter com ele é o amor. Eu não posso traí-lo porque eu o amo. Então a minha oração tem que ser sincera. Se eu pequei, se eu errei, eu vou me colocar diante do Senhor como pecador. Eu vou me colocar diante do Senhor muitas vezes sem palavras, mas com lágrimas, porque a minha oração está sendo sincera, porque o amor que eu tenho pelo Senhor, ele não me permite mentir, não me permite fazer frases mecânicas ou frases ensaiadas para que possa agradar o Senhor. Não, o Senhor ele se agrada de um coração quebrantado, humilde na presença dele, mas com sinceridade. E esta sinceridade, ela só vem quando nós amamos ao Senhor. Então toda essa oração,
todas essas coisas que são feitas mecanicamente, o amor ágape não está. Porque nós não estamos realmente reconhecendo o amor que o Senhor dispensou para nós quando Ele deu o seu Filho amado ali na cruz do Calvário. O nosso fardo compassivo de conquistar almas perdidas começa a se evaporar. Ou seja, quando nós não demonstramos esse amor ágape, a nossa vontade de ganhar almas, ela se perde, ela vai se perdendo. Não importa mais, tanto faz. Está bom para mim, tá bom. Eu não me preocupo com o andamento do culto, eu não me preocupo com o andamento da igreja. Os irmãos da igreja, a comunidade, já não me importa mais como estão vivendo. As pessoas podem fazer o que quer e ir para onde quiser. Eu não me preocupo com a alma delas. Então, quando nós perdemos o interesse de conquistar almas para o Senhor, nós perdemos o amor ágape, o amor que se doa. Então, muitas vezes, nós queremos colocar do nosso jeito, mas é o Senhor que nos dá a estratégia para que nós desenvolvamos esse amor. Então, a falta de vontade de ganhar almas é um sinal de que o amor ágape não está sendo manifestado na nossa vida. Amém? Eu não sei se os irmãos estão acompanhando, mas eu estou sentindo que o Senhor está falando comigo através dessa palavra, né? Muito o Senhor tem falado e eu creio que vai falar aos nossos corações. Então, para que nós possamos manifestar o amor ágape, né? Tudo isso precisa acontecer, ou no caso aqui, não acontecer na nossa vida. O amor, a vontade de ganhar alma não pode se evaporar da nossa vida, né? Como tem o ditado, o primeiro amor não pode sair. Nós temos que viver o primeiro amor a todo instante, até a volta do Senhor. Amém? Aqui eu tenho mais 4. A nossa adoração a Deus perde o seu fervor. Irmãos, isso é muito importante porque, como eu disse, no primeiro amor, a gente, quando aceita Jesus, a gente quer orar, a gente quer buscar, né? Eu fui ensinado assim, de buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar dons espirituais, buscar dons de cura. Os dons, a palavra de Deus, ela nos autoriza a buscar do Senhor os dons. E isso é na oração, né? E na adoração. Mas a nossa adoração, a nossa oração, ela perde o fervor. Ela perde o endereço para onde vai. Esses tempos atrás eu falei uma reunião com um grupo de louvor da nossa igreja, né? Talvez os irmãos estão assistindo. E eu disse, não se preocupe com a igreja. Não se preocupe com a nave, com os irmãos que estão ali. O seu louvor tem que ser direcionado para o céu, para Deus. E Deus, quando recebe o louvor, ele manifesta na igreja. Então, às vezes, nós queremos, cantarmos, nós fazermos a igreja se movimentar. Mas o nosso louvor, nós temos que louvar ao Senhor. E o Senhor se responsabilizará de manifestar o seu poder na sua casa e no meio do seu povo. Então, aqui está. Por que às vezes não acontece? A nossa adoração, né, se torna uma canção. A nossa adoração, a nossa oração já não tem mais o poder para qual ela foi. Se nós olharmos, quando Salomão inaugurou o templo, nós olhamos que quando os levitas começaram a tocar, a Bíblia diz que entrou uma nuvem, né? Veio uma nuvem da glória de Deus, entrou na casa e o sacerdote não conseguia ficar de pé. Tamanha era a glória de Deus. Muitas vezes hoje, o que eu quero dizer, né?
como diz os irmãos, desceu agora o manto, né? Irmãos, a nossa adoração, às vezes, nós não provocamos a nuvem ou a fumaça de Deus, a nuvem de Deus através do nosso louvor. E nós, com nossos próprios efeitos, nós provocamos a fumaça para atrair a glória. Mas a glória, ela atrai a fumaça e não a fumaça atrai a glória. Então, quando nós vemos aqui, está dentro desse contexto, quando nós amamos ao Senhor, quando o nosso amor é direcionado ao Senhor, o amor ágape, parte de Deus em nós, então nós vamos clamar, nós vamos adorar com fervor, com adoração sincera diante do Senhor. Não como um espetáculo, não como algo para satisfazer ou para que as pessoas possam nos aplaudir. Claro, temos que fazer as coisas com ordem e decência, buscar entendimento, conhecimento, mas, acima de tudo, não esquecer que é o amor de Deus que nós temos que manifestar através da nossa adoração. Amém? Quando o amor de Deus não é manifestado, quando os professores perdem a paixão de ensinar e comunicar a verdade de Deus, quando os professores perdem, né, os educadores, os professores, aqui vai todos que cuidam do ensinamento da palavra de Deus, quando eles perdem o interesse e começam a ensinarem, a comunicar somente as coisas terrenas, coisas que não têm tanto sentido, perde-se então a manifestação do amor ágape. Nós temos que pregar, anunciar a verdadeira palavra de Deus, através do amor que está em Cristo Jesus. Quando nós olhamos, ainda falando de adoração, né, nós temos que ver que quando perdemos o amor, não fazemos por amor, quando esse amor ágape não está no centro, não é ele que nos direciona, não é ele que nos movimenta, então nós passamos a, em vez de levar as pessoas a uma adoração e louvor, levamos a um entretenimento, né? Um louvor, uma ação, um movimento ao invés de um avivamento. Mas quando nós temos o amor ágape, quando nós demonstramos esse amor, isso é cada um de nós, que nós temos que demonstrar este amor. Estamos fazendo isso porque, vamos recapitular, amamos a Deus, amamos a Cristo, amamos os irmãos, amamos o próximo, amamos os nossos inimigos, então este amor está em nós. Então nós vamos cantar, nós vamos fazer e o Senhor vai operar, porque o amor está em nós. Amém? Os pregadores ficam mais preocupados com a maneira que eles vão se apresentar do que a palavra que eles vão falar. Então, como eu disse, é bom estudar teologia, é bom, mas quando nós perdemos este amor, quando nós esquecemos isso, e este amor, ele não passa a fazer parte da nossa pregação, quando nós não colocamos este amor na frente, primeiro queremos colocar a nossa teologia, nossos conhecimentos, então não estamos demonstrando o amor ágape do Senhor na nossa vida. Amém? Último, quando os membros da igreja se tornam divisores em vez daqueles que unem, o amor de Deus, o amor ágape, não está sendo manifestado no meio do povo. Então vamos amar ao Senhor, vamos demonstrar o amor ágape. Eu sei que hoje, como sempre eu digo, é o dia de quarta-feira, é o dia que nós temos o nosso ensino da palavra na cidade de Oxford, e os irmãos que estão acostumados a ir no nosso culto de ensino, é isso que nós pregamos, é isso que nós ensinamos, a palavra como ela deve ser. Nós falamos aqui do amor de Deus. Se nós pegarmos,
vocês podem ir, né, e começar a ler o capítulo 13 de 1 Coríntios, do capítulo 4, do versículo 4 até o 13. Vocês vão ver aqui o que é a demonstração do amor, como deve ser o amor, e fazer uma comparação, se realmente nós estamos vivendo este amor, né? E, como eu disse, comparar pelo menos 4 tipos de amor e ver se este amor que nós estamos demonstrando, que nós estamos vivendo, é verdadeiramente o amor ágape, aquele amor que se doa e não quer nada em troca. Se nós fazermos uma retrospectiva, uma análise, então nós vamos alinhar algumas coisas com a vontade de Deus e vamos viver este amor. E então seremos bênção e receberemos bênção do Senhor na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Fique com esta palavra. Eu sempre digo, às vezes os irmãos querem uma palavra mais abençoadora, mas eu posso dizer, esta é a palavra que abençoa. Esta é a palavra que faz com que você possa enfrentar os intempéries da vida. Quando você entende que quando alguém te faz mal, você precisa orar por ele. Quando você fica sabendo que alguém está te caluniando, você tem que amar ele. Quando alguém te odeia, você precisa amar. E você entende que você faz isso por amor, você está crescendo, você está se fortalecendo e esperando o Senhor voltar. E muito em breve o Senhor voltará. Precisamos, com urgência, né, desenvolver este amor. Né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus não quer amar, não tem mais ídolo. Amar a Jesus, ser grato a Ele pela sua salvação, por Ele ter morrido na cruz por nós. Amar os nossos irmãos, aos irmãos em Cristo. Amar o próximo de uma maneira geral. Amar até os nossos inimigos. Você vai demonstrar na sua vida o amor ágape. Você vai poder dizer que realmente você entendeu o que é a palavra amor e o que João diz, que Deus é amor. Então você vai demonstrar que você tem Deus na sua vida quando você demonstrar o amor. Amém? Então que Deus abençoe. Vamos estar orando pelos pedidos de oração e crendo que Deus tem bênção para nossas vidas. Deus tem grandes coisas, né, para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Amém? A irmã André está escrevendo ali os pedidos de oração, eu não vi aqui, mas nós vamos lendo aqui os pedidos de oração de hoje. 367 para baixo. 367. Olha, nós já temos 375 pedidos de oração. A irmã Valdete pede oração por Ilza, que está com câncer. Pastor João Henrique pede oração por seu irmão Everton e a sua cunhada Jéssica, que estão com Covid-19. O pastor João Henrique ainda pede oração pelo seu irmão Sandro, que também está com Covid. Vera, que está com câncer, pede que Deus traga a cura. Vamos estar orando e Ele é o Senhor da cura. Pastor Carlos pede oração pela saúde da pastora Iaci. Vamos continuar orando. Edileuza precisa de oração. Vamos orar. Continuar orando pela Carol, né, que está prestes a dar a luz ao Lucas. Continuar orando pelo esposo da cantora Ana Paula. Pastor Carlos Eduardo pede oração por uma decisão de mudança. Estamos orando, Pastor Carlos, né, está aqui seu pedido. Vamos apresentar mais uma vez, né, todos esses pedidos que estão aqui, sabendo que o Senhor pode fazer tudo, né? A irmã Valdete, né, sempre carente das nossas orações. O evangelista irmão Crodoaldo também, né,
precisa das nossas orações. Essa renite aí tem atacado, né? E ele tem passado mal por esses dias. Mas o Senhor é poderoso. Orar pela família do pastor Pierre, né? A nossa irmã Joana, que Deus, né, cuide da vida dela, né? E que possa fazer a sua vontade acima de tudo. Amém? Oramos. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste momento, Pai, eu quero te louvar e adorar o teu nome. Pai, também eu quero apresentar estes nomes. Ó Pai, aqui estão pessoas que confiam na tua palavra, confiam que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode, Senhor, mudar todas as situações. Neste momento, a cada nome que está aqui, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe o endereço e sabe, Pai, toda a situação. Nós queremos, Pai, tão somente pedir a tua graça, a tua misericórdia, que as tuas mãos saradoras, Senhor, passem sobre a vida de cada um. Senhor, os problemas, Pai, ó Deus, que são para os médicos, que eles possam resolver. Mas aquilo, Senhor, que a condição humana, a ciência não pode resolver. Como diz a tua palavra, tu és o Deus do impossível. E quando as coisas se tornam impossível ao homem, é possível para ti. E nós clamamos neste momento por este Deus, o Deus do impossível. Quando as forças da ciência humana já se foram, a última palavra é do Senhor. E que o Senhor venha, Pai, Senhor, liberar uma palavra, Senhor, de cura. Liberar, Senhor, uma palavra, Pai, de consolo. Ó, Senhor, uma palavra, Senhor, de ânimo para aqueles que estão desanimados. Pai, eu quero pedir também pelo pastor Carlos Eduardo. Senhor, ele tem pedido uma decisão, uma orientação para que possam tomar uma decisão, Senhor. E está nas tuas mãos. Tu conheces, Senhor. Tu conheces o teu filho, conheces a sua história, conhece o futuro, sabe, Pai, o desejo do seu coração. E certamente o Senhor direcionará para aquilo que for melhor para ele e para a tua obra. Que ele possa continuar te servindo, te adorando e que isso venha, Senhor, ser motivo para glória, louvor e testemunho do Senhor. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para todo sempre. Aquele que dispensou todo o carinho, todo o amor para que nós pudéssemos hoje estar falando da sua graça e da sua misericórdia. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Agradecemos os irmãos que estiveram conosco, aqueles que ainda vão assistir, né? Participe de todas as lives, tem sido bênção, né? Compartilhe, indique para que os irmãos possam estar sendo abençoados, né? Também no canal do YouTube da nossa igreja, MRV UK, temos ali várias mensagens, vários cultos que já fizemos e você pode acessar ali, rever, indicar para outras pessoas para que a palavra do Senhor possa ser propagada. Amém? Que Deus abençoe. Agradeço a cada um, né, que esteve aí. E na sexta-feira, irmãos, nós não vamos ter a live. Vamos ter sábado e domingo às 20 horas. No sábado, na sexta-feira, as irmãs vão estar se reunindo para ensaiar os louvores, voltando à normalidade como era antes. Então, as irmãs aí do Círculo de Oração, principalmente aqui de Oxford, fique na expectativa aí que as irmãs vão estar dando os recados aí nos próximos dias. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão, né? Eu aqui, você aí, receba a bênção do Senhor, né? Que o grande amor de Deus, este amor que nós falamos aqui, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa graça pela qual nós o amamos, pela qual nós o adoramos, e o Espírito Santo, aquele que nos conhece, aquele que sabe todas as nossas necessidades, aquele que pega o nosso gemido e leva diante do Senhor como uma lágrima, ele nos conforte. As consolações desse Espírito Santo, o consolo dele possa estar sobre a sua vida.
Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus. Até a próxima.